que mantém muitas pessoas presas na pobreza e quase ninguém percebe. Já parou para pensar? Por que tantas pessoas trabalham duro, todos os dias, e ainda continuam no mesmo lugar? Pessoas que acordam cedo, se esforçam, tentam melhorar, mas no final, a vida não muda. Se esforço fosse suficiente, isso não deveria acontecer, mas acontece. E não é exceção, é padrão. Existe algo por trás disso, algo invisível, e ele começa muito antes do dinheiro. Olhe ao redor, família, amigos, colegas. Sempre existe aquela pessoa que vive em insatisfação constante. Nada está bom, nada é suficiente. Se ganha pouco, reclama. Se ganha mais, reclama também. Se está parado, reclama. Se está avançando, encontra um novo problema. E o mais curioso é que essa pessoa geralmente não percebe isso. Ela acredita que está sendo realista, mas na prática está apenas repetindo um padrão. E é aqui que tudo começa a fazer sentido, porque o que mantém alguém preso raramente é falta de oportunidade, raramente é falta de capacidade. É repetição. Reclamar, em vez de analisar. Reagir, em vez de decidir. Desabafar, em vez de agir. E isso vai se acumulando, dia após dia, decisão após decisão. Sem que a pessoa perceba, ela começa a construir um ciclo. E o mais perigoso, isso acontece no automático, sem esforço, sem consciência, sem questionamento. É como se existissem duas versões de você, uma que observa, analisa, pensa, e outra que reage, que responde rápido, que se irrita, que reclama. E na maioria das vezes, quem decide não é a versão que pensa, é a versão que reage. Por isso muitas pessoas sentem que estão tentando, mas não saem do lugar. Porque não é sobre tentar mais, é sobre interromper o padrão. Agora observa isso. Quando algo dá errado, qual é a primeira reação? Reclamar? Culpar alguém? Se irritar? Ou parar e analisar com calma? Essa diferença define tudo. Porque quem constrói resultado não reage imediatamente. Observa, sustenta o desconforto, pensa antes de agir. E isso é difícil, porque exige controle. E controle não é natural, é construído. Primeira ruptura, consciência. Você precisa perceber o momento exato em que está perdendo o controle. O momento em que deixa de pensar e começa a reagir. Porque a partir dali, tudo que vem depois já está contaminado. Existe uma passagem que diz: até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. E isso não é sobre aparência, é sobre controle. Silêncio é uma forma de domínio. Toda vez que você sentir o impulso de reclamar, pausa. Não responde, não reage, só observa. Isso parece simples, mas é uma das habilidades mais raras que existem. Segunda ruptura, ambiente. Você se torna parecido com aquilo que você convive. Se você está cercado por pessoas que reclamam, você começa a normalizar isso, sem perceber. Porque comportamento é absorvido, silenciosamente. Você não precisa romper com ninguém, mas precisa ser intencional. Quem influencia você? Quem você escuta? Com quem você passa tempo? Terceira ruptura, tempo. Quase nada é tão valioso quanto o seu tempo. Dinheiro, você recupera. Tempo, não. E a maioria das pessoas trata tempo como algo infinito. Gasta com coisas que não agregam, com conversas que não constroem, com hábitos que não levam a lugar nenhum. E depois, não entende por que não avança. Se algo ocupa o seu tempo e não te desenvolve, isso tem um custo, e é alto. Se não agrega, não participe. Se não constrói, não insista. Se não evolui, não permaneça. E no começo, isso vai incomodar. Algumas pessoas não vão entender, outras vão criticar. Mas isso faz parte.
Porque mudança real não é confortável. E aqui está o ponto final. Padrão não muda com intenção, muda com repetição. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Porque todo mundo quer mudar, mas quase ninguém quer repetir o processo. As pessoas querem resultado rápido, querem sentir mudança imediata, querem sair do ponto A e chegar no ponto B sem atravessar o caminho. Mas a verdade é mais simples e mais dura. Você não se torna alguém melhor quando decide. Você se torna alguém melhor quando repete. Repete o controle, mesmo quando é difícil. Repete o silêncio, mesmo quando quer reagir. Repete a disciplina, mesmo quando ninguém está vendo. E no começo, parece que nada está acontecendo. Você continua no mesmo lugar, continua com os mesmos desafios, continua sem grandes resultados. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Porque não entende uma coisa: mudança real é invisível no início. Ela acontece primeiro, na forma como você pensa, depois, na forma como você reage, e só depois, na forma como a sua vida muda. Mas como isso não é visível, a pessoa acha que não está funcionando e volta para o padrão antigo. Volta a reclamar, volta a reagir, volta a perder o controle. E o ciclo recomeça. Agora pensa comigo, quantas vezes você já tentou mudar alguma coisa e desistiu cedo demais? Não porque não funcionava, mas porque você não viu resultado rápido. Esse é o ponto. Resultado não vem primeiro. Repetição vem primeiro. Resultado é consequência. E aqui está o detalhe que quase ninguém aceita. Você não precisa fazer algo extraordinário. Você precisa fazer o básico, de forma consistente, todos os dias. Sem emoção exagerada, sem motivação artificial. Só consistência. Porque no final, não é o que você faz uma vez que define sua vida. É o que você repete, sem perceber. E quando você começa a mudar isso, mesmo que lentamente, tudo começa a mudar junto. Suas decisões mudam, seu comportamento muda, seu ambiente muda. E aos poucos, sua realidade muda. Mas só depois. Por isso, a pergunta mais importante não é sobre o seu passado. Não é sobre o que já aconteceu. Não é sobre o que deu errado. É sobre agora. Sobre o que você vai fazer a partir daqui. Porque no final, você não está preso ao lugar onde está. Você está preso ao padrão que ainda não decidiu quebrar. E enquanto esse padrão continuar, nada muda. Mas no momento em que você decide, e mais importante, repete essa decisão todos os dias, o jogo começa a virar. E não é rápido, mas é inevitável. A diferença entre quem permanece e quem evolui não está no talento. Está no padrão que escolhe repetir. Todos os dias. Mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando não parece fazer sentido. Mesmo quando é difícil. Porque no final, não é sobre o que você quer. É sobre o que você sustenta. E o que você sustenta define quem você se torna. Se isso fez sentido, inscreva-se. E se conhecer alguém que precise ouvir isso, envie.